Dia, boa tarde, boa noite. Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica. Foca no empreendedorismo geotécnico. E essa quinzena nós vamos falar IGG2, Investigações Geológicas e Técnicas 2. Já tivemos um, agora o 2. O 1 é geral e muito amplo. 2 é mais voltado ao executor, sondagem, coletas, amostras e ensaios básicos. E a nossa ideia é fomentar o empreendedorismo nisso. Empreendedorismo é fazer. Fazer sondagem, coletas, ensaios, tem uma parte de campo, tem uma parte de gabinete, e tem uma parte empreendedora, gestão. Quando nós falamos em empreender, nós falamos destas três esferas de conhecimento. Uma é temática, conhecer sobre o assunto, sondagem, coleta, ensaio. A segunda é de gestão, uma gestão integral, uma gestão com uma visão holística, da espiritual. E a terceira esfera de conhecimento, que a gente chama de conhecimento de 3, é uma esfera da vida espiritual, que é mais real do que essa vida carnal. Mas ali é um conhecimento de espírito. Isso é bíblico, não é uma crença nossa, mas é o que está escrito na Bíblia, né? Evidentemente não tem situação. Bom, vamos começar então o segundo, e estamos no capítulo 2, que fala do problemas, né? Então, como executar obras sem conhecer os solos? Não tem como. O comportamento dos solos é obrigatório, por lei, por norma técnica, né? Então, quando a gente vê o solo dessa forma que está no desenho, é tudo igual, é equivocado. Nós temos que saber a resistência, a compressibilidade para ver recalques, plano de percolação, infiltração, fluxo d'água. E sim, nós temos um perfil geológico geotécnico definindo as diversas camadas. Nós temos que saber a questão de hidrologia, hidráulica, nós temos que saber sobre sazonalidade, flutuação do nível d'água. Nós temos que construir o perfil geológico geotécnico e definir todas as nuances, como está nesse perfil, das características de comportamento do solo, né? Entre outros fatores que tem, como essa ruptura, é conhecer o perfil geotécnico. E, às vezes, um mero detalhe no perfil geotécnico pode ser fatal, uma ruptura. Tipos de máquinas para usar a escavação. Está ligado a conhecer o perfil geológico-técnico, tipos de material. Às vezes uma sondagem pode dizer que é uma areia, você vai escavar, ela é tão dura como uma pedra. Categoria de materiais escavados. Tem materiais de primeira, segunda e terceira categoria. Nós temos que avaliar isso só com o PGG, só com as investigações. A mecânica dos solos, tem mecânica dos solos clássica, de solos saturados, não saturados. Para isso nós temos que ver como são as poropressões. Solos não saturados, tem essa bibliografia para a gente conhecer um pouco mais do assunto. Perfis típicos de solo. Vejam pelas fotos as várias possibilidades de comportamento dessas escavações, e nós temos que antever esses comportamentos na hora de fazer o projeto, fazer o perfil, de criar o perfil. Então, esse livro destaca, por exemplo, o comportamento de alguns solos típicos. Importante, é isso que nós queremos fazer nas investigações geológico-técnicas. Categoria de escavação, procedimento de compactação, procedimento de escavação, tipos de solo, saprolítico e laterítico, tudo, colapsíveis, expansivos, né? Problemas que vão afetar o comportamento da obra, vão afetar o projeto da obra. Então, os problemas de projeto e obra são topografia, erros de programa de sondagem, execução de sondagem, definição de níveis d'água,
a má definição dos perfis geológico-técnicos, má estimativa de parâmetros, enfim, uma série de questões que devem ser vistas. O problema para nós não é apenas algo que deu errado, né? Mas, na verdade, o problema é alguma coisa que nós já conhecemos e, na hora de fazer as investigações, na hora de fazer o projeto, nós queremos anteceder que eles não ocorram naquela nossa obra, né? Aqui tem vários autores falando da importância das investigações geológico-técnicas, tá? E que o grande problema realmente é não fazer isso adequadamente. A solução técnica é atender às normas, porque as normas exigem que se faça essas investigações e também outras questões são normalizadas, bem importantes. Segurança e geotécnica estão ligadas a quanto eu conheço o perfil, conhecimento e o profissionalismo nas investigações e o monitoramento do comportamento e os recursos disponíveis são fundamentais, então, para poder fazer as investigações. Então, tem várias coisas que nós devemos considerar. Essa norma 8044 é a norma de projeto e geotécnico e vai falar na necessidade de fazermos isso. Também a norma, estamos aqui falando da norma, tudo que ela exige, né, a gente faz. E assim eu finalizo aqui o capítulo 2 e já entro aqui, entrando no capítulo 3. Ontem nós já falamos bastante desse tipo de slide, que sempre ele é introdutório no capítulo. Nós estamos entrando no capítulo 3, as setinhas indicam o Espírito Santo. Capítulo 3 é a coleta de dados. No capítulo anterior nós vimos a caracterização do problema. Nesse capítulo nós temos que verificar as informações que nós precisamos para fazer as investigações. E aqui está o que nós vamos falar no capítulo 3. São vários assuntos são tratados aí, que é o capítulo principal desse curso, né? Começa com o levantamento topográfico, falamos um pouco do noções básicas de topografia, questões básicas para definir curva de nível, tem a topografia, e a importância, então, dessa alocação em função da geometria do terreno, do relevo do terreno, tá colocando essas sondagens para depois fazer os perfis geológicos e geotécnicos. Muito importante a densidade de pontos, enfim, bom levantamento topográfico para definir bem as seções, é o que estamos mostrando aí rapidamente. Aqui, a influência do relevo, noções básicas de mecânica do solo são importantes, sempre, né? Aqui um livro que você pode baixar sem nenhum custo, download aqui na internet, livros a serem comprados aí de empreendedores. Aqui nós, então, analisamos, iríamos apresentar nesse momento, esse nosso 2, e amanhã a gente continua. Aproveitando os minutinhos que nos restam para essa apresentação, o que nós fizemos hoje? Nós mostramos problemas, porque nós entendemos que nós temos que ter o cara que vai fazer a sondagem, o cara que vai fazer a coleta de amostra, o técnico, o carregado, tem que ter uma noção ampla do problema. Não pode ter uma noção que está fazendo um furo, está fazendo um buraco, né? Tem que entender que ele está fazendo uma investigação. Ele está sendo um engenheiro, né? Ele pode não ter título, né? Por alguma razão, Deus assim não quis, né? E ele também talvez não tenha forçado, mas isso não vem ao caso. No caso, que à medida que ele faz uma sondagem, ele está fazendo uma obra de engenharia. À medida que ele faz um poço para coletar um bloco, uma escavação, coletar um bloco, ou qualquer outro tipo de coleta, quer seja para o Shelby, quer seja para o Denison, ele está fazendo engenharia. Não é porque ele está no campo lá, situações adequadas, não está o conforto de um escritório, e o engenheiro é engenheiro e ele é um técnico. Nós temos que entender que antes de ter um título como de engenheiro, qualquer coisa que o valha, né, o chefe, o dono, a gente é ser humano. E isso para Deus é o principal. E como filho de Deus, tudo que nós fazemos é para a glória dele. Então, por que, que o camarada está fazendo aquela sondagem, aquela coleta de amostra? É assim que ele tem que andar.
Por isso que nós falamos em empreendedorismo geotécnico, tão verdadeiro e produtivista, e que vale para o encarregado de sondagem, o auxiliar técnico, todos podem, gratuitamente, inclusive, ver os vários vídeos que nós temos gravados, né, e acompanhar conosco. Aqui está numa hora apropriada, onde as pessoas estão indo para o campo fazer os seus trabalhos de campo, e poder, então, estar aprendendo e tendo uma visão, às vezes, que o engenheiro envolvido muito no gabinete e com problemas de administrativos acaba não podendo se desenvolver, se aprofundar. E eu conheço muitos casos assim, técnicos que eu reputo são verdadeiros engenheiros geotécnicos. Não têm título, mas são de fato engenheiros geotécnicos. Bom, é isso que a gente queria falar. Vamos passar para a segunda parte de treinamento. Segunda parte, como muitos já sabem,